Salve! Qual foi a última vez que você começou algo novo, tendo os motivos certos para fazer aquilo? E eu quero citar um exemplo. Eu comecei recentemente um processo novo, mas ao mesmo tempo de retomada. Eu adoro, amo treinar, ir à academia, me relaxa, me estressa, regula tudo aquilo que parece que está confuso dentro de si. Um remédio contra a ansiedade maravilhoso. Porém, boa parte das vezes em que eu estava tendo a atitude de começar, de fazer aquilo acontecer, eu não tinha consciência naquele período, mas eu estava fazendo algo bom, com resultados positivos, mas pelos motivos errados. E talvez por isso que eu tenha fracassado com tanta veemência e maestria. Parece que eu venho um especialista em fracassar nessa empreitada da minha vida, com hiatos, idas e vindas, até por vezes pensando que eu não gostava de algo que realmente eu aprendi que de fato eu gosto. Porém, por que o motivo para a ação daquilo que nós executamos é tão importante? Sendo que os resultados já eram bons, a consequência era positiva, porém parecia que havia algo, uma pedra amarrando os meus pés naquele lugar, de não vencer aquele ato, de não vencer aquele lugar de parecer que eu estava meio que num limbo de repetição dos erros, principalmente porque quando eu me pegava desanimado ou sem vontade de fazer, eu não encontrava algo realmente substancial que me movia para aquela ação, para além do resultado propriamente dito. Por mais que a gente esteja numa sociedade bastante utilitarista, as pessoas que têm uma tendência maior à melancolia, à reflexão, elas acabam tendo uma noção mais subjetiva para que elas possam executar alguma ação, pelo menos do ponto de vista daquilo que é de médio a longo prazo. Talvez não precise estar refletindo sobre escovar os dentes, mas sobre ações de médio e longo prazo que exigem uma noção de compromisso e se passe por um lugar de conexão que por vezes requer uma espécie de ajuste fino da consciência. E esse suposto ajuste fino da consciência, ele passa por um lugar de reconhecimento da falha, porque nós não podemos partir do princípio, pelo menos eu acredito assim, de que nós vamos ser infalíveis naquilo que nós executamos e que não é necessário se colocar num lugar de tanta cobrança. E quando nós baseamos a ação meramente no desempenho, no resultado, por mais que isso possa ser louvável sobre o ponto de vista da sociedade pós-moderna, essa sociedade do cansaço utilitarista, na verdade, isso nos coloca num lugar de desempenho caótico, que mais tem a ver com uma idealização vendida do que com algo realmente saudável, com o qual você pode conviver a vida toda. Veja as pessoas que estão tendo infartos na idade de 30, 35, 40 anos, quando na verdade eram para estar começando a vida, começando a desfrutar os primeiros trunfos do seu esforço e do seu labor. Elas acabam deixando a existência por toda essa pressão, por terem se deixado levar por esse viés. E voltando ao que eu estava falando sobre treinar e se colocar na disposição de encontrar um motivo real para ação, e que esse motivo seja plausível, não de maneira totalizada, não de maneira a ser um princípio universal, mas que isso converse, que isso dialogue diretamente com o seu eu, com você, e com a forma como você conduz a sua existência. Eu queria falar pontualmente sobre o motivo que me levava anteriormente. Anteriormente eu me deixava levar por influência, eu me deixava levar por aquilo que eu estava consumindo em termos de conteúdo, eu me deixava me guiar pelas opiniões das pessoas à minha volta, e isso não é em si um problema, porque conteúdos positivos que te levam a fazer boas ações, pessoas que querem o seu bem e te motivam a executar esse tipo de tarefa, esse tipo de coisa que na verdade, mais do que uma tarefa, é uma atividade demasiadamente humana, se mover, se testar. Nós estamos num momento que também incentivados, né? Ao mesmo tempo que nós estamos incentivados a ter os corpos perfeitos, nós nunca tivemos tanta facilidade no sentido de validar o nosso ócio e de se entregar de fato a todo esse consumismo
voltado para ultraprocessados, voltado para a geração Netflix, e essa ideia de não socializar e de estar preso num próprio casulo. Então, existe uma dualidade aí, não é possível você demonizar como um todo. Isso é mais sobre uma perspectiva pessoal que me conduz a executar algo de uma forma mais plena, de uma forma mais fluida e de uma forma que faça sentido para mim e talvez para muitas pessoas que possam se conectar com esse relato que eu estou fazendo. Aquilo que de fato nesse momento tem me motivado a essa ação é uma ideia de que existe uma necessidade interativa neste momento que eu reconheço, de eu me reconhecer como um homem adulto que precisa cumprir as suas tarefas e ao mesmo tempo estabelecer para si um ritmo menos caótico. Ou seja, eu estabeleci com a minha consciência um vínculo de compromisso com a minha fase de reconhecimento de que algumas coisas precisam de fato ser feitas, mesmo que a princípio, ou que em determinados dias em específico eu não tenho o menor desejo de executar as tarefas, porque isso é algo que é necessário, é algo que me faz bem e me coloca num patamar mais conectado com a minha melhor versão no sentido tanto de desempenho, porque nós também precisamos desempenhar, quanto de autoaceitação, quanto de uma questão hormonal, bioquímica de comportamento. Eu durmo melhor, eu vou procurar me alimentar melhor, eu vou me conectar de forma mais fluida com a própria essência da vida, porque eu não consigo caminhar num parque, correr, nadar, conversar com alguém durante longos períodos se eu não tiver a mínima capacidade de foco ou ao menos fôlego para isso. Então é importante pensar não de forma demasiada como eu pensava antigamente, mas colocar isso num lugar de compromisso, desempenho e de disciplina. Isso sim é importante. Nós não podemos, ao negar aquilo que nos é oferecido na sociedade, fazer uma demonização daquilo que é necessário para que se tenha uma vida humana saudável, uma vida adulta saudável e se consiga desenvolver as competências necessárias para que você tenha saúde, longevidade e bem-estar. E o outro lugar que eu queria colocar é um lugar baseado no meu momento de descoberta na terapia e de fato da autoaceitação. E é um reconhecimento daquilo que me compete para um lugar de felicidade. Nós parecemos que estamos com medo de falar que estamos felizes, que somos felizes, porque isso parece um crime admitir em público. E às vezes eu fico pensando assim, caramba, tá todo mundo aqui reclamando dessas coisas e parece que a trivialidade do cotidiano é um peso absurdo, e de fato às vezes é. A vida não é um morango, como a gente pode ouvir, ver, sentir no dia a dia. Nem sempre a gente vai ter a disposição para dizer que tá as mil maravilhas. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é no sentido mais complementar. Eu sei que eu tenho hiatos, eu sei que tem dias que são uma merda, por assim dizer. Você fala, caramba, porque eu saí da cama hoje. Mas a essência desse reconhecimento do momento, da completude, é uma dicotomia que precisa ser conciliada. Porque o momento pode ser ruim, mas a completude do seu eu está em paz. E quando a gente leva isso para esse lugar de autoconhecimento e de se colocar na disposição de fazer coisas que te colocam nesse patamar de felicidade, e isso tem total a ver com o fato de você fazer uma atividade física, porque é impossível você ter saúde, bem-estar e longevidade. Isso é algo científico, já está documentado. Se você for na literatura médica, você vai encontrar isso. Eu não sou médico de formação, mas vendo alguns artigos científicos no Google Scholar, eu pude perceber como isso tem um impacto real no processamento da bioquímica do meu cérebro, na minha disposição nos estudos, na leitura. Eu comecei a treinar e vejo resultados óbvios disso no meu foco, na minha leitura. Eu estou estudando um monte de coisa ao mesmo tempo, eu estou me organizando para isso, e por mais que tenha momentos que eu não consiga executar tudo aquilo que me disponho a fazer, na maior parte do tempo, quando eu estou fazendo, isso é algo que tem uma certa fluidez que não tinha antes, que é resultado de fato desse meu momento de conexão com essa versão de si que reconhece a necessidade da disciplina para uma vida adulta saudável e ao mesmo tempo reconhece que a autoaceitação é um caminho que nos conduz para a elevação da nossa potência, do nosso potencial
daquilo que nós podemos entregar para si e para o mundo de forma mais genuína. E por mais que a gente possa ter mil argumentos para dizer não vou, não faço, não aconteço, e por vezes eu não conheço a sua história, eu conheço a minha, e olhe lá, estou tentando se conhecer um dia após o outro, e eu estou vivendo a própria vida há 27 anos. Então, uma coisa que eu posso dizer assim, baseado na minha experiência, é que se você começar a mergulhar dentro de si e encontrar as razões certas para que você consiga conduzir a sua existência a um caminho do meio, por assim dizer, como diria Buda, um caminho que te conduz a esse lugar de conhecimento, a esse lugar de retidão, a esse lugar que te conecta com a sua verdadeira essência. E ao te conectar com a sua verdadeira essência, te conecta com a real essência da vida. Te conecta com a real essência da vida e te coloca num lugar não de ufanismo e de negação da realidade, mas de plenitude e leveza na medida do possível. É isso.